Pessoal, meu nome é Thaís, algumas pessoas me conhecem por Tata e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre as diferenças da Umbanda e do Candomblé. Já vou deixar bem claro que eu não sou candomblecista, sou umbandista, então eu vou ter um pouquinho mais de conhecimento na área da Umbanda, mas também estou aprendendo ainda, não sei tudo. E no Candomblé eu pesquisei bastante, eu vi depoimentos de sacerdotes, de candomblecistas, estudiosos da religião, então tudo que eu vou usar aqui sobre o candomblé eu peguei de referência dessas pessoas, tá bom? Mas qualquer dúvida que vocês tenham, manda pra mim, que eu vou atrás e eu tento tirar algumas dúvidas de vocês, tá? Então vamos começar. A primeira coisa entre a Umbanda e o Candomblé é que elas não são a mesma religião. Muitas pessoas falam, é tudo macumba, né? E é tudo igual. Não, não é tudo igual, tá? As duas religiões são religiões ritualísticas, né? Cada uma tem os seus rituais, porém são diferentes, sim, tá bom? Outra coisa, as duas religiões são brasileiras, né? Nasceram aqui no Brasil. E o Candomblé e a Umbanda são ditas como religiões afro-brasileiras porque tem essa descendência africana, né? Mas ainda assim são religiões brasileiras, tá? O Candomblé, ele tem como propósito resgatar toda a tradição da África, né? Toda a tradição africana, a cultura, vestuário, musicalidade, características, a ritualística que existia na África, a visão de mundo deles, né? Então tudo como era na África. Eu tô olhando aqui para baixo porque eu tenho uma colinha aqui, tá? Só para eu não me perder nos tópicos. Já a Umbanda, ela faz a mesma coisa, só que com a cultura brasileira, né? Então, a gente vai num terreiro de Umbanda, a gente vai ver, né, as entidades incorporadas, elas são muito brasileiras, né? Elas são totalmente brasileiras praticamente, porque é a nossa religião, é a nossa cultura. Então, você vai num terreiro de Umbanda, você vai ver os médiuns incorporados com os malandros do Rio de Janeiro, do Morro, com as baianas lá de Salvador, ou com os marinheiros, né, os pescadores, os negros que foram escravos, os nordestinos, né, então os índios, né, que são os nossos caboclos. Então você vê todo esse resgate da nossa cultura, da cultura do Brasil, tá? Então essa já é uma diferença bem grande entre uma religião e outra. Outra coisa, no Candomblé não existe essa relação de sincretismo com os santos católicos que existe na Umbanda, né? Então, por exemplo, na Umbanda nós vemos Oxalá sincretizado como Jesus Cristo, né? Tem essa relação. Nossa Senhora Aparecida seria Oxum, né? Santa Bárbara, Iansã, São Lázaro, Obaluaê. Então nós temos essa relação de sincretizar, né? Para a gente tentar entender um pouco melhor como que cada orixá trabalha também, né? Cada ponto de força de cada um também. Mas no Candomblé eles não fazem isso, tá? Não existe essa relação de sincretismo. Por quê? Eu também já vi mais uma diferença. No Candomblé, eles veem os orixás como ancestrais que foram divinizados, né? Que viraram divindades, e essas divindades são os orixás, né? São representadas por cada orixá. Então é muito comum você ver num barracão de Candomblé Quando tem algum orixá em terra, ele pode até ir alguma pessoa e abraçar essa pessoa,
né, segurar na mão. Eu nunca ouvi relatos e também não achei, nas pesquisas que eu fiz, relatos de orixás que falam, né? Porque no candomblé a forma de comunicação dos orixás são os odus, né? Que são o jogo de búzios. Então, não sei se acontece em algum barracão, em alguma vertente do candomblé, se acontece a manifestação da fala no orixá, mas até então são ancestrais dessas pessoas, né, que foram divinizados e retornaram com essa força do orixá, tá? Na Umbanda, nós vemos os orixás como forças da natureza. Eles não têm uma forma humana, né? Então, tipo, quando a gente fala Iemanjá, todo mundo vê Iemanjá como aquela senhora de vestido azul claro, com pérolas nas mãos e cabelos negros. Por quê? Porque essa é a santa, é a orixá candomblessista, do candomblé, né? Essa é a imagem dela no candomblé. Uma delas, né? Porque são várias imagens de cada um dos orixás. E também, ela também é vista como Nossa Senhora dos Navegantes, né, Iemanjá. Então, tem imagens parecidas de uma senhora com um vestido azul claro, cabelos negros bem compridos. Então, para nós, umbandistas, eles não têm forma humana, né? Eles não falam, não expressam na fala, porque eles são forças da natureza, que são energias sem forma, né? Então, tá aí mais uma diferença. Como eu falei que na Umbanda a gente tenta resgatar a cultura brasileira, e com isso vem a incorporação de certas linhas, né? Igual eu expliquei dos malandros, dos índios, dos boiadeiros, dos cangaceiros, dos escravos. Esse tipo de incorporação geralmente não ocorre no candomblé, apenas na Umbanda. Porém, existem vertentes do candomblé e vertentes da Umbanda que acabam se misturando, e num barracão de candomblé você consegue ver médios incorporados com entidades também, tá? Mas geralmente no candomblé mais tradicional não há incorporação dos guias, há incorporação apenas dos orixás, tá? Eu tô falando aqui, já tem mais uma coisa que eu posso passar para vocês. No candomblé, eles falam barracão, né? Que seria o local onde são feitos os rituais. Na Umbanda, nós chamamos de terreiro, né? Pode ser, sim, sem problema nenhum, você escute alguém falando terreiro no candomblé e barracão na Umbanda, mas é comumente escutado, ouvido, barracão do candomblé e terreiro de Umbanda, tá? Outra coisa que já é uma coisa que virou um certo tabu, né? Na Umbanda, nós não realizamos sacrifício animal. Não é realizado o sacrifício, tá? Então, tudo que nós fazemos, nós realizamos com ervas, plantas, flores, perfumes, essências. No máximo, nós compramos a carne no açougue, se for necessário. Caso não seja necessário, a gente não utiliza. Porém, no candomblé há o sacrifício animal, mas não do jeito que todo mundo mistificou, né? Que fala em sacrifício animal, já pensa em gato preto, morto, sapo morto com a boca costurada e coisas horríveis assim. Esse tipo de coisa existe? Existe, mas não é do candomblé, tá? Existe sim para fazer certos rituais, mas isso também não está ligado ao candomblé. No candomblé, quando é realizado o corte de um animal, né, o sacrifício de um animal, como que é feito? Eles compram uma galinha, por exemplo,
tá? Também não importa a cor da galinha que eles comprem, se é preta, branca, azul, rosa, verde de bolinha roxa, não importa. É um animal de qualquer jeito. Então, assim, eles compram a galinha para fazer certo ritual. Então, o que que acontece? Eles vão fazer o sacrifício daquela galinha, vão utilizar o que eles precisam utilizar daquela galinha, seja as penas, seja a unha dos pezinhos, não sei, tá? Eles vão utilizar o que eles acharem necessário para aquele ritual. Logo em seguida, essa ave, esse animal que foi sacrificado, ele é preparado, cozido, né, para que as pessoas ali compartilhem a refeição. Então, não é que o animal morre em vão, não acontece isso, tá? Não importa se é uma galinha, se é uma vaca, não acontece de matar só por maldade para fazer um ritual, não existe isso no candomblé, tá bom? Pode existir outros tipos de pessoas, outros tipos de religiões e outros tipos de rituais, mas no candomblé isso não acontece. Toda a carne que sobra, né, dos animais que são sacrificados, ela é preparada e cozida para ser dividida como uma refeição entre os irmãos de santo, ou eles distribuem também para os moradores de rua, tá bom? Não vamos mistificar isso, gente. Outra diferença, as roupas, né, as vestimentas. Na Umbanda é bem simples, é tudo branco. As calças ou saias brancas e camiseta branca. A não ser que você, a sua entidade, né, o seu guia, tenha te mostrado a roupa que ele quer usar quando ele estiver trabalhando em terra. Né? Então, se a sua pombogira tem uma saia vermelha com o barrado dourado, ela te mostrou essa saia, faça a saia para ela, se você puder, né? Se o seu herê usa uma camiseta verde com listrinha azul, tenta achar uma camiseta igual que ele gosta, né? Vai facilitar o trabalho dele, né? Então, é dessa forma que funciona na Umbanda. Ou você está todo de branco, ou em alguma festividade, algumas situações, cores diferentes, mas ainda assim calça e camiseta, saia e camiseta, como se fosse um uniforme, ou se não a roupa do próprio guia, né, que ele mostrou do jeito que ele quer e você conseguiu fazer e dar de presente para ele trabalhar melhor do que com essa vestimenta. No candomblé já é diferente. No candomblé depende muito da hierarquia que você ocupa naquele barracão, né? Em qual posição da hierarquia que você tá. Então, eu não sei quais níveis, porque tem feitura de santo, né, no candomblé. Então, você faz obrigação de 1 ano, de 3 anos, de 7 anos, se eu não me engano. Né? Então, conforme você vai subindo o tempo que você está dentro daquele barracão, você vai, as suas vestimentas vão se diferenciando, né? Pelo que eu entendi, tem algumas coisas que homens e mulheres não podem usar. Por exemplo, os homens não podem usar o pano da costa. O pano da costa é um tecido que vem aqui, né? Ele cobre as costas aqui assim e amarra aqui na frente. E fica até mais ou menos a altura do quadril, no meio do quadril. Esse pano da costa só as mulheres usam, porque lá na África esse pano, esse tipo de vestimenta era usada pelas mulheres e estava representando que o ventre delas estava coberto, que o útero estava coberto, né? Estava protegido. Então, como o homem não tem útero, não pode usar, né? Só mulher. E no caso oposto, as mulheres não podem usar o chapéuzinho que geralmente os homens usam no candomblé, que é um chapéuzinho mais ou menos desse tamanho assim, né, que eles colocam. E por quê? Porque as mulheres têm que usar o pano de cabeça, pano na cabeça, né? Pano de cabeça os homens já não podem usar. Então, assim, depende muito da hierarquia, do cargo hierárquico que você ocupa dentro do barracão de candomblé. Aí as suas roupas vão mudando através dos anos, tá?
Para finalizar, existem denominações, né, que são as misturas que acontecem. Por ser religiões que são teoricamente parecidas, então existem sim vertentes das duas, né? Então assim, no candomblé nós temos a vertente de Queto, GG, Bantu e Caboclo. Então existe candomblé Queto, candomblé GG, candomblé Bantu e candomblé Caboclo, tá? Se vocês tiverem interesse, eu posso me aprofundar um pouco mais sobre isso e descrever para vocês exatamente qual a diferença de cada um deles, tá? Na Umbanda existe um pouco mais essas denominações, né, essas diferenças. Então existe a Umbanda tradicional, a Umbanda sagrada, a Umbanda xamânica, Umbanda homolocô, Umbanda mista, Umbanda esotérica, Umbanda astrológica e Umbanda branca, tá? Eu também posso falar um pouquinho da diferença entre essas, se vocês tiverem interesse, tá? Então, gente, eu acho que por enquanto é isso. Ah, mais uma coisa, última informação. Macumba é um instrumento musical. Então, quem é macumbeiro é a pessoa que toca esse instrumento musical. Porém, dentro dos barracões e dos terreiros, você vai ouvir um irmão chamando o outro de macumbeiro, sim, tá? Mas não tem problema, desde que não seja uma coisa pejorativa, né? Lá o macumbeiro indo fazer entrega, né? Indo acender uma vela. Então, não vamos fazer isso. Você é da religião, ou você gosta da religião, você faz parte, né? Você participa, você é um macumbeiro. Você toca um instrumento, você é macumbeiro com certeza, tá? Eu vou tentar colocar em algum lugar por aqui uma fotinho do instrumento que é a macumba, tá? Então, agora vocês já sabem, pode ser chamado de macumbeiro? Pode falar que faz macumba? Pode, só que originalmente macumba é um instrumento musical e quem toca macumba é o real macumbeiro, tá bom? Desde que não haja ofensas, que não haja preconceitos e não seja pejorativo, como eu falei, não tem problema nenhum você chamar o seu irmão de santo de macumbeiro, mesmo porque você também é. Eu sou macumbeira e adoro. Tá bom, gente? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem que eu deixe disponível lá no YouTube, me fala que eu vou deixar. E aí eu já passo para vocês também, para distribuir para todo mundo que vocês conhecem. Tá legal? Meus próximos vídeos vão ser falando um pouquinho sobre cada orixá, tá? Vou começar por aí, de acordo com a Umbanda, tá bom? Eu vou falar um pouquinho de cada um, como que a gente trabalha com cada um, onde que é o ponto de força, tá bom? E aí depois falo das entidades e a gente vai se aprofundando na história. Tá bom, gente? Espero que vocês gostem desse vídeo. Um beijo e muito obrigada por assistir. Mulheres de luz, pessoas de luz.